viva bem bonito agora. Viva Santa Luzia! Boa tarde, irmãos e irmãs. É com muita alegria que celebramos a missa da festa de nossa padroeira, Santa Luzia. As intenções para esta celebração: pelas almas de Júlia Maria Fernandes, Laurindo Chaga de Queiroz, Francisca Maria de Queiroz, Francisco Simval Belarmino, José Joceano de Oliveira, Luzia Isabel de Jesus, Maria Liduína de Jesus, pela alma de Luiz Fernandes Jales, por uma graça alcançada a Santa Luzia, pela saúde de Zé de Ladislau, por uma graça alcançada a Santa Luzia, à vista de Pedro Henrique, missa em ação de graça pela recuperação da saúde de Simone Rosane, missa Santa Luzia por uma graça alcançada pela alma de Francisco Cardoso da Silva, 21 anos de saudade, Maria Inácia Cardoso, 2 anos de saudade, Josevaldo Ferreira de Souza, 17 anos de saudade, Ana Paula Dias, 10 anos de saudade, Francisco Vander da Silva Gomes, 6 anos, Fátima Francisca Batista da Costa, uma graça alcançada a Santa Luzia, Manuel Pedro de Queiroz, 1 ano e 1 mês de saudade, Francisco Assis da Silva, Zenildo, 1 ano e 1 mês de saudade, pela alma de Petronilo Guilherme de Queiroz, missa a Santa Luzia por uma graça alcançada, missa a Santa Luzia pela saúde de Ana Maria, uma missa pelas almas de João Batista Queiroz, 7 anos de saudade, Antônio Joaquim de Queiroz, pelas almas do purgatório, uma missa em ação de graça pela saúde de Juvino Rufino de Aquino, 70 anos, missa a Santa Luzia pela saúde de Maria de Jesus do Espírito Santo e pela passagem do seu aniversário, missa pelas almas de João Pedro da Silva, Francisco Edicleito de Queiroz, Pedro Francisco da Silva, Joana Maria da Conceição Joanita,
esposa de Cristo Jesus. Vimos hoje cantar essas glórias que revestes na pátria da luz, que revestes na pátria da luz. Virgem Mártir, heroína, intercede por nós ao Senhor, que nas lutas da vida presente dai-nos forças, alento e amor, dai-nos forças, alento e amor. Desde a infância tu fostes iniciada a Jesus agradar e servir, preparando-te assim para a vida, um brilhante e frutuoso porvir, um brilhante e frutuoso porvir. Virgem Mártir, heroína, intercede por nós ao Senhor, que nas lutas da vida presente dai-nos forças, alento e amor, dai-nos forças, alento e amor. Ainda em ação de graça, a Santa Luzia, a Padre Cício, a Santa Joana d'Arc, pela saúde da família de Paulino e Neném. Eis uma verdadeira testemunha que derramou seu sangue pelo Cristo. Não temeu as ameaças dos juízes e conquistou o reino do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este encontro onde nós nos reunimos em nome do amor. O amor que fortalece a nossa caminhada, o amor que nos mantém de pé e nos faz olhar para Santa Luzia e ver nela um exemplo a ser seguido de cada vez mais viver aquilo que o Senhor deseja. Então que esta Eucaristia, meus amados irmãos e irmãs, renove em nós a vontade de, assim como Santa Luzia, testemunhar o amor de Deus na nossa vida entre os irmãos. Então sintam todos bem-vindos e acolhidos num dia tão especial de festa, num dia tão especial de renovação de fé, num dia onde nós nos encontramos como irmãos. Parabéns celebrarmos esta Eucaristia, olhando para o nosso coração, olhando para nossas culpas, para as vezes que nós falhamos e somos infiel a Deus, reconhecemos e peçamos perdão dos nossos pecados. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. 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 Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. Tem
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Neste dia em que celebramos e festejamos Santa Luzia, damos glória ao Senhor, cantando o hino de louvor. Oremos. Ó Deus, que a intercessão da gloriosa Virgem Santa Luzia reanime o nosso fervor, para que possamos hoje celebrar o seu martírio e contemplar um dia a sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, da unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como um aguaceiro
Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele. E Balaão pronunciou seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins, ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros, e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag. Seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduz, porque sois Deus da minha salvação. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. E me lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Ó Senhor, é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor.
boa nova para os pobres, boa nova para os pobres. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz, meus amados irmãos e irmãs, esteja em nossos corações. Amém? Amém. Que alegria estarmos hoje aqui celebrando Santa Luzia e olhando para ela, pedindo que o nosso coração também seja presente à vontade sempre de servir, a vontade de acolher ao projeto, assim como ela acolheu, e buscar todos os dias ter a nossa vida conforme a vida de Cristo. Termos um santo, uma santa, por devoção, buscar sempre rezar e pedir que ela interceda por nós, é também nos comprometermos, assim como ela, viver o seguimento a Jesus. Então que nós que aqui estamos hoje celebrando Santa Luzia, quem veio celebrar o tríduo, participar das novenas, também peçamos ao Senhor que tenhamos sempre um coração que busque sempre servir, que busque sempre fazer o bem sem olhar a quem, que foi isso que Santa Luzia fez. Não olhava a quem fazia, simplesmente fazia porque sabia que era bom, porque sabia que esta era a missão dela. Então esta seria a primeira coisa hoje de nós aqui reunidos, celebrando a sua festa, é também querer ter esse coração que faz o bem sem perguntar a quem é, que faz o bem sem querer saber por onde a pessoa passou, mas simplesmente faz, porque sabe a necessidade de quem está precisando e sabe que é isso que Deus nos convida a fazer. Já seria a primeira coisa a refletir no coração e sairmos daqui pensando hoje. E a segunda, à luz do Evangelho de São Mateus, nós podemos também nos questionar qual tem sido a nossa acolhida da palavra de Deus. Nós temos de fato acolhido ao projeto do Pai, nós temos vivido aquilo que Deus deseja. Nós encontramos aqui aqueles que questionam a autoridade de Jesus. E nós, às vezes, também questionamos a autoridade de Jesus. Nós, às vezes, desconfiamos do que Ele pode fazer. Nós, às vezes, não confiamos plenamente na ação de Deus. Nós sempre colocamos em xeque, colocamos em dúvida, desde a sua existência, se Ele realmente existe, nós já duvidamos muitas das vezes, assim como nós também duvidamos da sua ação.
quando nós não abrimos o nosso coração para acolher as suas coisas, para acolher as suas maravilhas. Então o evangelho de hoje, segundo o evangelista Mateus vai nos trazer, essa pergunta que é feita a Jesus, com que autoridade ele faz essas coisas, e Jesus não responde. Jesus faz outra pergunta para inquietá-los, para refletir sobre a ação. Assim também somos nós, quando duvidamos do amor de Deus, duvidamos da bondade de Deus, nós deveríamos parar e pensar quantas coisas boas já aconteceram na nossa vida. Não pode ser uma coisa ruim, desagradável, que vai definir o amor de Deus. Nós às vezes queremos definir Deus por algo que não saiu como nós gostaríamos, por alguém que nós perdemos. Quantas pessoas que não vêm mais à igreja, que não acreditam mais em Deus, estão, usando nossa linguagem, intrigados de Deus, porque perdeu alguém querido. E eu sempre coloco, a vida que você viveu com aquela pessoa, não foi ação de Deus, não? Conhecer alguém, aprender com ela, conviver com ela, não foi bondade de Deus, não? Por que que agora Deus não presta, Deus é mau e não existe? Porque alguém que Ele me deu, levou de volta. Então são essas coisinhas que nós deveríamos ter presente em nosso coração, à luz do Evangelho de hoje, porque Jesus vê que não adianta Ele discutir com as autoridades, com aqueles sacerdotes e anciãos, porque quando nós estamos fechados de coração, nenhuma palavra entra. Usando nossa linguagem, quando alguém tem cabeça dura, não adianta você dizer nada. Você vai só se estressar, porque a pessoa nem escuta e ainda briga com você. Então Jesus sabia que ele não adiantava discutir com aqueles homens, porque eles estavam fechados de coração. Eles não estavam dispostos a acolher o Evangelho. E aqui fica o convite na liturgia de hoje, para que nós possamos abrir o nosso coração, para que nós possamos estar dispostos a acolher o Evangelho que é sempre uma palavra de esperança, o Evangelho que é sempre uma palavra de fé, uma palavra de vida. Por isso, quando alguém falar para vocês uma palavra que gera morte, que gera opressão, que lhe causa tristeza, esta palavra não vem de Deus. Esta palavra não é o Evangelho, porque o Evangelho ele sempre gera vida no nosso coração. O Evangelho sempre nos move, nos coloca em movimento, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. O Evangelho nunca nos fecha. E celebrar Santa Luzia, aquela que nos ajuda a enxergar, a iluminar, é nossa também intenção de hoje, nesta Santa Missa, pedir a ela que nos ajude a abrir os nossos olhos, a enxergar as maravilhas de Deus, a enxergar a presença de Deus que está constantemente conosco e insiste em viver um caminhar com cada um de nós. Deus em nenhum momento nos abandona. Nós às vezes que estamos fechados de coração, nós às vezes que estamos cegos e não enxergamos a sua presença. Buscar, ouvir o convite que Deus nos faz. Ter a certeza, meus amados irmãos e irmãs, que a única verdade que está ao nosso favor é a verdade que vem de Cristo. É a verdade que vem de Deus, porque é uma verdade por amor, não uma verdade por interesse. Porque se Deus fosse agir na nossa vida do tanto que nós amamos, Ele está de perna passada só assistindo a tudo. Porque nós amamos muito pouco a Deus. Nós somos muito infiéis. Nós abandonamos facilmente. Eu até dizia nas homilias deste domingo que parece que Deus é como se fosse um produto numa estante, numa prateleira. E quando eu preciso, eu vou lá e pego. Quando eu não preciso, Ele está lá no cantinho dele. Mas Deus é aquele que deve estar sempre conosco a todo instante, a todo momento, porque é dele que vem a nossa fonte, é dele que vem a nossa força para existir. Por isso, seguir a Cristo deve ser comprometer-se. Seguir a Cristo deve ser cada vez mais pedir a Ele que nos converta, que o nosso coração, que as nossas atitudes se conformem sempre com a sua vontade, para que o seu reino seja de fato instaurado no meio de nós. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nesta noite aqui reunidos, peçamos ao Senhor esse coração aberto à sua palavra, e que não permite que ninguém mude isso, que não permite que as pessoas fechem o nosso coração,
porque ter uma intimidade, ter uma vida de oração com o Senhor só nos faz forte. Quanto mais longe de Deus, mais fracos nós somos. Podem ter certeza disso. Muitas pessoas talvez não queiram admitir. Estão longe de Deus, se sentem fortes, mas elas sabem que são fracas. Perto de Deus, mais fortes nós somos. Não é que estar na presença de Deus vai nos livrar das dificuldades. Que às vezes também nós nos enganamos com isso. Achar que porque nós rezamos, porque viemos para a missa, nada de mal, de ruim vai acontecer. Acontece do mesmo jeito. A diferença é que quem está na presença de Deus vai ter melhores condições de encarar a realidade, porque tem a certeza de que o amor de Deus lhe sustenta. Que tenha certeza de que uma força maior te alimenta e que aquilo vai passar. Por isso que esta festa tenha servido para vocês, né, quem veio todas as noites, quem está vindo hoje, tenha servido para fortalecer a fé. Digo muito em toda festa de padroeiro, a convivência ela é muito bonita. Participar, vir todas as noites, tudo isso é muito belo. Só que o mais belo de uma festa de padroeiro é terminar e dizer, eu cresci na minha fé. Hoje, após essa festa, eu tenho um coração melhor, as minhas atitudes mudaram, eu sou alguém diferente. Não pode terminar a festa e sermos como antes. Alguma coisa deve ficar em nós. Seja o silêncio, seja a escuta, seja uma palavra melhor que a gente possa dizer às pessoas. Então, nós temos que crescer após a festa de qualquer padroeiro. E justamente, ao olhar para o nosso padroeiro de devoção, pedir sempre que a nossa vida se conforme à vida daqueles a qual nós temos fé e pedimos a vossa intercessão. Então, que Santa Luzia possa abençoar esta comunidade, possa abençoar a todos que aqui estão, que possam sempre, ao recorrer a ela, sentir, assim como ela passou por tantas tribulações, perseguidas ao ponto do martírio, que ela possa nos ajudar a entender que quem é maior, que quem é melhor, e a melhor decisão nossa é sempre estar na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar todos de pé, e hoje, dia festivo, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentamos no altar do Senhor as nossas preces. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que seus ensinamentos sejam luz e conforto espiritual na vida dos fiéis. Rezemos. Senhor, vinde ao nosso encontro sem demora. Pelos cristãos, para que anunciem com alegria a serenidade, a vinda gloriosa do Salvador. Rezemos. Senhor, vinde ao nosso encontro sem demora. Pelas famílias, para que cultivem em generosidade e a acolhida em vista de construir laços de amor fraterno. Rezemos. Senhor, vinde ao nosso encontro sem demora. Por nós aqui reunidos, para que no dia a dia sejamos mais compreensivos com o próximo. Rezemos. Senhor, vinde ao nosso encontro sem demora. Tudo isso te pedimos, ó Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentamos no altar do Senhor o pão e o vinho e façamos a nossa oferta. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem Senhor. Pão e vinho
vacinação também pequenos grãos que contigo vão formar um homem novo. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem Senhor. Eis aqui a nossa luta dia a dia, pra ganhar com o trabalho nosso pão. Pois tu és o alimento da alegria, que nos pobres fortalece o coração. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem Senhor. Vem Senhor, vem caminhar à nossa frente, vem conosco toda a terra transformar, e no mundo liberdade transparente, os irmãos à mesma mesa vão sentar. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor e pedimos o teu reino, vem Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus,